que há 10 anos atrás, o Celso Vegro já tocou nesse assunto, ele foi quase morto numa palestra sobre o drawback. O Carlos Brando hoje falou novamente sobre esse assunto. E a gente tem participado de vários eventos de café, e esse assunto, às vezes, eu não sei se é esquecido ou não sei a importância dele. A segunda pergunta é exatamente no que o Pavel comentou. Quanto que aumentaria no consumo caso não houvesse comercialização de PVA, palha, escolha ROM e esses negócios? Porque nos apresentaram ali que nós estamos consumindo quase 20 milhões de saca. E se não tivesse essa comercialização, a quanto que nós poderíamos chegar? E mais uma rapidona assim. Quais estratégias, Natan? Porque a gente tem participado, nós estamos aqui em 5 pessoas que fazem parte da organização da FENICAFÉ. E uma das preocupações nossas é tentar atender o público que vai lá com assuntos que sejam não sexo de anjo, porque a gente tem visto muita coisa que fala e depois fica despercebido. Então, se você pudesse listar para nós, não só você, o pessoal da Sarali, o Pavel, assuntos que poderiam ser discutidos em eventos dessa magnitude, que não ficasse esquecido. Então, essa é uma colocação que a gente faz, que a gente precisa desse tipo de sugestão, para que a gente possa continuar e não ficar maçando barro toda na mesma vez e a gente não tem assunto que lá na frente possa dar dividendos para quem está participando. Muito obrigado. Bom, eu vou tomar a liberdade de responder, tentar responder primeiro para você. Com relação à quantidade de café que vai substituir aquilo que vai ser combatido na adulteração pela IN16 e pelo selo de pureza, nós não temos estatística sobre isso, a gente tem uma estimativa. A fraude, ela está sob controle, ela está enjaulada porque o programa do selo de pureza atua muito sobre o mercado e essa atuação significa, inclusive, que até a entrada em vigor da IN16 e agora ainda, a ABIC denuncia para o Ministério Público empresas que adulteram e fraudam café, além do limite de 1% de impureza. O Ministério Público de Minas Gerais tem mais de 120 ações com termo de ajustamento de conduta e multa aplicada em empresas de café, cujo café foi coletado e encontrado fraude ou impurezas acima de 1%. Então esse trabalho vai continuar e é justamente esse tipo de trabalho que manteve durante todo esse tempo a fraude reduzida. Em 1988 ela era quase de 30% do mercado de café. Hoje ela não passa de 3% do mercado de café, nem chega a esse valor. Então a expectativa, muito assim na base da estimativa, é de que se esse mercado for combatido com 100% de eficiência, a gente ganha aí umas 500, 600 mil sacas de café mesmo a mais, o que é bastante, né? Mais do que isso, tirando o resíduo, tirando a casca, tirando substâncias estranhas do café, do blend dessas marcas que adulteram, você dá oportunidade para o produtor vender o grão dele por preço melhor. Então, se de um lado o produtor vai ter que melhorar suas práticas para produzir menos defeito, por outro lado ele vai ganhar mais quando vender o seu produto melhor. Queria só esclarecer, fazer um esclarecimento que é importante. Você falou do PVA, da palha, etc. A adulteração é a palha e o pauzinho do café. Isso é que é a adulteração. O PVA, grão preto, verde ardido, esse não é proibido pela IN16 e nem é ruim da indústria utilizar, desde que ela tenha técnica para utilizar o grão verde, o preto e o ardido. Quer dizer, o café baixo, ele vai continuar a existir, tomara que ele exista em quantidade menor, porque a premiumização significa usar cafés cada vez de qualidade melhor, mas o torrefador aqui no Brasil e no mundo todo, não é só aqui no Brasil, ele sabe como utilizar grãos defeituosos até certo limite, blendando com grãos sadios e fazendo disso o café tradicional. Quando não usa o PVA, quando não usa defeito, você está fazendo café gourmet. Mas o mercado tem vazão, tem demanda para tudo, desde o café gourmet até o café tradicional. Então o PVA não é proibido nem é um mal.
seria um mal se a indústria não usasse o PVA, porque vocês na lavoura naturalmente produzem grão preto, verde e ardido, principalmente o verde, né? Então a estimativa é de você ter uma melhora na saúde do mercado e na valorização do produto, desde o grão do produtor até a indústria. A outra questão, a primeira que você colocou, era sobre o drawback, né? Que é uma discussão por umas 2h30, mais ou menos. O Brando colocou de uma forma muito clara o que está acontecendo no mundo. O mundo está demandando mais café, está crescendo a utilização de cafés de origens distintas, não apenas por uma questão técnica, mas por uma questão de marketing, por uma questão de segurança, por uma questão de sustentabilidade do próprio negócio. Nós estamos vendo Nespresso, Lavazza, Illy, Starbucks trazendo café para o Brasil, torrado e moído, ou torrado em grão, com uma grande quantidade de café originado do Brasil e com cafés de outras origens junto com o Pondo Blend. Ou seja, nós estamos trazendo cafés de fora e não estamos conseguindo produzir o café aqui dentro do Brasil com esses blends de outras origens que o mercado demanda. O mercado pede café da Guatemala, ou o mercado pede blend com café da Colômbia, ou o mercado pede café com blend de café da Etiópia, e nós não estamos conseguindo atender. A nossa exportação não evolui também por essa razão. Então nós temos que deixar de pensar no aspecto puramente temor de que a importação de café em grão verde vai apresentar uma concorrência para a cafeicultura brasileira, porque se nós hoje importássemos menos de 0,5% da safra brasileira de café, nós poderíamos ter uma exportação de 400 milhões de dólares a mais. Então, o que está acontecendo é que, com o receio infundado de trazer pequenas quantidades de café de fora, nós estamos perdendo grandes oportunidades de negócio, não para as indústrias, para o uso do café brasileiro mesmo. Quer dizer, nenhum desses cafés vai ser produzido 100% com café trazido de fora. Ele vai utilizar quantidades adicionais de grão brasileiro. Então, há oportunidades de negócio que estão sendo perdidas porque essa discussão do drawback não avança. E não é só o drawback, é a importação do grão mesmo. Do outro lado, nós estamos perdendo o mercado mundial de café solúvel e estamos perdendo o fornecimento de café originado em outros países. Há uma indústria brasileira que sai daqui do Brasil, leva grão brasileiro para fora, para outros países, industrializa lá fora com blends da Costa Rica, da Etiópia, etc., para atender um cliente dele que quer cafés de outra origem. Quer dizer, nós estamos gerando emprego e gerando renda lá fora do Brasil, em vez de fazer isso no Brasil. E a indústria de solúvel, que consome 3,5 milhões de sacos de café, está sob risco. Nós estamos... Um dia nós vamos, talvez não, né, tomara que não, nós vamos chorar a perda de 3 milhões de sacas de café não compradas no Brasil, porque a indústria de solúvel brasileira vai perder a condição de trabalhar. Então, essa que é a discussão importante. O que é que a gente quer ser num mundo competitivo como esse? Se a gente não produzir aqui, outros vão produzir no nosso lugar. E não há risco fitossanitário que justifique você ter o Ministério da Agricultura autorizando depois de fazer análise de risco de praga, ou usando soluções criativas, como o Brando disse aqui. Faz uma industrialização baseada no porto, de maneira que o produto não internalize no Brasil e elimine completamente o risco. Mas nós temos que achar uma saída pacífica para essa questão, porque são negócios que nós estamos perdendo, desde o produtor até a indústria. Bom dia, Renato Fernandes, consultor em planejamento estratégico para o negócio. Você falou em 2h30 da falta de governança da cadeia, a coisa está virando 2 décadas e meia, quase não tem conclusão, né? Eu ontem tive uma notícia ruim, e a segunda notícia da mesma notícia ruim, o segundo caso da mesma notícia ruim, em menos de um ano. Eu não conheço tanto de indústria de café, mas de produtores sérios, grandes, que têm um certo capital, que começaram a torrar café aqui na Bahia,
para viabilizar um negócio local de café, com qualidade, com preocupação, e que fechou a porta da indústria dele porque disse que no mercado da Bahia de pequenas cafeterias não dá para trabalhar se você for sério. Então talvez a fraude está controlada, mas nesse nível pequeno parece que a fraude está bem brava ainda, pelo que esse meu amigo me contou ontem. Só uma constatação. Agora eu queria fazer as perguntas. Uma, na IN16 tinha também análise sensorial, né? Como é que ficou, para quando ficou isso, como é que vai ficar? E um outro ponto é a diferença de tributação de PIS, de presunção de crédito entre pessoa física, cooperativa, pessoa jurídica, estavam gerando uma distorção relativamente séria no mercado. Eu vi uma notícia no início da semana de que isso tinha acabado. Só que eu vi um depoimento lá do Sincal, lá de Minas, que tinha acabado, mas eu não achei em nenhum lugar de onde é que isso acabou e, sinceramente, estou perdido. Acabou ou não acabou? Como é que está? Antes da resposta do Natan, eu queria pedir a compreensão de vocês pelo horário avançado. O presidente João já me recomendou aqui. Vamos limitar em 3 perguntas. Após essa que você fez, somente mais 3 perguntas. Solicitação do presidente João. Bom, a questão da IN16, de fato, ela contempla impureza, umidade e nota de qualidade global igual ou acima de 4 pontos naquela escala de 0 a 10. O Ministério da Agricultura resolveu implementar a IN16 em partes. A primeira parte é essa que está em vigor, o controle da impureza e da umidade. Mesmo para isso funcionar já com fiscalização, o Ministério da Agricultura precisa preparar e credenciar laboratórios que façam análise de microscopia. O Ministério não tem laboratório oficial especializado em análise de microscopia de café. A BIC tem 4 laboratórios credenciados, mas são privados. Esses laboratórios estão pedindo, regularizando o credenciamento junto ao Ministério, e assim que o Ministério tiver oficializado o credenciamento de laboratórios, isso começa a funcionar na prática. Pela mesma razão, ou seja, preparo de provadores e credenciamento de laboratórios especializados, o Ministério resolveu dar mais 2 anos de prazo para a entrada em vigor da análise sensorial. Porque a análise sensorial ela é utilizada no programa da BIC, no PQC, desde 2004. Mas o governo não tem laboratório credenciado para análise sensorial e nem provadores treinados para fazer essa medição com uma calibração correspondente àquilo que o mercado hoje já apresenta de profissionais treinados e calibrados para isso. Aqui mesmo nós temos alguns provadores na plateia, no público, que sabem fazer essa análise e traduzir os atributos do café numa nota de qualidade global. O Ministério não tem ainda. E vai levar algum tempo, porque para você ser provador, não basta um curso de 1 semana, nem de 3 semanas. Você precisa de treinamento, formação, anos de prática, às vezes, né? Pelo menos 1 ano de treinamento quase que diário, contínuo, provando café, para depois você poder fazer uma análise isenta, séria e alinhada, inclusive, com os padrões que o mercado hoje já usa. Então, a análise sensorial ficou transferida para daqui a 2 anos e, nesse tempo, o Ministério deve preparar-se para fazer isso corretamente. A outra questão do PIS/COFINS, ela vem sendo agora discutida pelo Ministério da Fazenda e Receita Federal com os setores do agronegócio, com vistas a fazer uma mudança no modelo de tributação. Isso está na fase inicial, ainda de análise do modelo, de conversas com as entidades, para depois, eventualmente, alinhados todos os entendimentos e eliminados as eventuais distorções ou discussões, seja efetivamente aprovado um modelo novo de tributação. Mas isso está no começo. Aquela notícia lá que você se refere, aquilo é a maior furada do século. Não pode alguém escrever, colocar no site, colocar numa mídia, escrevendo de uma forma quase irresponsável como aquela, né? Uma notícia errada, mal escrita e que só gerou confusão, né? Isso não mudou ainda. Isso está em estudo sério pelo Ministério da Fazenda com vistas à modificação futura.
Sérgio Pereira, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas. A pergunta é para o companheiro da Sarali. Em Serra Negra tem um projeto muito interessante lá, que visou certificar a propriedade de agricultores familiares. E eu conheci lá, eu tive dando uma volta lá e foi bastante interessante o que foi feito, e nós imaginávamos que isso aí fosse expandido para outras regiões, outras áreas. Eu queria saber de você se existe alguma previsão de expansão daquele modelo de projeto, né? Seria uma parte, um braço de responsabilidade social da empresa aqui no Brasil, e como é que anda o projeto lá? Obrigado. Okay. A Sarali tem esse projeto a nível global. A regra do projeto ela fica por mínimo 5 anos para fazer a certificação, validar o modelo e fazer com que os produtores possam caminhar sozinhos. Então esse projeto está terminando agora em Serra Negra. A gente conseguiu o nosso objetivo de certificação dos produtores e agora a gente está migrando esse projeto para Piauí, em Minas Gerais. Então a gente está abrindo a mesma metodologia, o mesmo formato para que a gente possa também certificar produtores da região. Essa ali tem uma base de compra de café em Piauí, então a nossa ideia é migrar para Piauí. Na sequência nós devemos trazer também para a Bahia esse projeto, ou seja, a gente tem aí 3 polos de produtores de café sustentável. Temos mais 2 perguntas. Eu acho que a fome está falando mais alto, ninguém quer mais perguntar. E isso está permitindo a gente encerrar o turno da manhã. Eu vou passar o diploma tradicional que a Só Café fornece para os nossos 3 palestrantes. Ricardo Souza, Pavel Cardoso e Natan Ercovic. Vocês podiam... Eu queria agradecer aos nossos 3 palestrantes e pedir para fazermos um esforço para estarmos aqui às 14 horas. Tem 1 hora e 10 minutos para ver se dá para